Olá meus amigos, tudo bem? Tudo certo? Estou começando mais um conteúdo de Inter aqui no canal. Aqui nesse vídeo vamos repercutir a vitória colorada sobre Curitiba por 1-0 no Couto Pereira, a partida pela 11ª rodada do Brasileiro, pós-parada de data FIFA. E para esse jogo contra o Curitiba, o técnico Mano Menezes teve mais uma vez problemas para escalar a equipe. Teve aí desfalques, como o Rodrigo Moledo, que ficou de fora dessa partida. Até viajou com o elenco, mas ficou de fora dessa partida, pois levou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco antes da data da parada FIFA. O jogo com o Internacional venceu o Vasco por 2-1. E naquela partida o Moledo tomou o terceiro cartão amarelo e ficou de fora deste jogo por suspensão. Desfalques também foram Maurício, Arangues e Carlos de Pena por lesão. E o atacante Wanderson, que até viajou com o elenco, mas por conta de um trauma sofrido no pé direito, ele ficou de fora dessa partida também, assim como o Rodrigo Moledo viajou com o elenco, mas ficou de fora e deve estar à disposição no jogo contra o América Mineiro no domingo, às 6h30 da tarde. As voltas para essa partida ficaram por conta do volante Johnny, que voltou da seleção norte-americana após a conquista da CONCACAF, e Gabriel Mercado, que contra o Vasco ficou de fora por desgaste físico. O técnico Mano Menezes optou por uma escalação ali, um esquema diferente, optando por 3 volantes no meio-campo: Johnny, Rômulo e Gustavo Campanharo. Sendo assim, a escalação do Colorado foi a seguinte para encarar o Curitiba: o goleiro John, Fabrício Bustos, Vitão Mercado, René, Rômulo, Johnny, Rômulo e Gustavo Campanharo, Alan Patrick, Pedro Henrique lá na frente, Luiz Adriano. Na primeira etapa, apenas o Curitiba jogou onde teve praticamente 9 finalizações contra nenhuma do Colorado na primeira etapa. Logo aos 15 minutos de primeiro tempo, o lateral esquerdo René tomou o cartão amarelo por falta e por reclamação. E também o técnico Mano Menezes já começou a pensar em algumas alternativas para mudar aquela situação, visto que o René tomou o cartão amarelo ali, ele como lateral esquerdo tomou amarelo, então o lado esquerdo de defesa colorado ficou um pouco mais fragilizado com o seu defensor ali, que é o René no caso, já amarelado. O volante Gustavo Campanharo também sofreu o cartão amarelo durante a primeira etapa. Sendo assim, o técnico Mano Menezes se viu obrigado a mexer no seu esquema, onde aos 37 do primeiro tempo sacou o volante Gustavo Campanharo da partida e colocou o atacante Jean Dias para jogar no lado direito, voltando ao esquema de 2 volantes no meio campo e 2 atacantes lá na frente, jogando o Pedro Henrique para o lado direito e deixando o Jean Dias no lado esquerdo de ataque, e hora outra ele revezando e trocando de lado com o Pedro Henrique durante a partida. Durante o primeiro tempo, principalmente no início da primeira etapa, o goleiro John salva o Internacional após uma cobrança de falta feita pelo Curitiba. E no final também do segundo tempo, o John também salva um chute de Aleph Manga nos 45 do primeiro tempo, salva o Internacional depois de um belo chute feito por Aleph Manga. E volta para o segundo tempo, o Curitiba continua pressionando, mas ali o Internacional já dava sinais de melhoras, até que aos 15 do segundo tempo, o atacante Pedro Henrique é derrubado na área, pênalti para o Internacional, onde o atacante converteu o Internacional a 1, Curitiba 0. E na primeira etapa, o Internacional escapou de sofrer uma penalidade contra, pois o jogador do Curitiba foi derrubado já quase na entrada ali da grande área. O juiz logo marcou a penalidade, mas com a consulta e ajuda do VAR voltou atrás, pois o jogador do Curitiba tinha sido derrubado um pouco antes de adentrar a área. Como eu falei, o Internacional abriu o placar no segundo tempo com o Pedro Henrique, após cobrança de penalidade, não foi aos 15, foi aos 18 minutos da segunda etapa. Depois dali o Internacional até deu ali algumas melhoras durante a segunda etapa após fazer o seu gol. Jean Dias chuta de perna esquerda na entrada da grande área, obrigando o goleiro do Curitiba a fazer uma grande defesa. Após ali o Curitiba continuou pressionando, teve até uma jogada onde o Aleph Manga também chuta mais uma vez, obrigando o goleiro John a fazer uma grande defesa, salvando cara a cara com o atacante do Curitiba, um chute a queima-roupa. O goleiro John sofreu
cartão amarelo por retardar o início da partida ali, no momento de recolocar a bola em campo, ele retardou a recolocação da bola em jogo de novo, por isso tomou um cartão amarelo e também por esse motivo de retardar a partida. Assim, o Internacional levou a segunda etapa, agradeceu ali o apito final, levou a vitória e os 3 pontos. Agora o Colorado com essa vitória, o 8º colocado na tabela de classificação momentaneamente com 17 pontos, e o Curitiba continua aí com a 20ª colocação com 4 pontinhos. Na próxima rodada aí de Campeonato Brasileiro, como falei, o Colorado enfrenta aí o América Mineiro neste domingo às 6h30 da tarde, e vai ter aí, provavelmente sim, a volta de Wanderson e também já recuperado assim espero o Internacional recuperado o trauma no pé direito, e também de Rodrigo Moledo, que viajou com o elenco, assim como o Wanderson, mas não ficou à disposição para essa partida contra o Curitiba, mas deve estar à disposição pelo menos no banco de reserva para enfrentar o América Mineiro no Independência no domingo às 6h30 da tarde. Lembrando que na segunda-feira o Colorado, às 7 horas da noite, no Gigantinho, deve fazer um anúncio de forma presencial do atacante Éder Valencia, em toda essa expectativa. E no dia 28, a grande partida contra o Independiente Medellín da Colômbia, pela última rodada da fase de grupo da Copa Libertadores da América, onde o único resultado que o Internacional precisa e deve fazer é a vitória para poder avançar para as oitavas da competição da Copa Libertadores da América. E depois, no dia 1º no mês que vem, dia 1º de julho, volta a jogar no estádio Beira-Rio pelo Brasileirão, onde recebe o Cruzeiro, tá certo? Vitória colorada, apenas isso que dá para comemorar, a vitória de 1-0, a 8ª colocação momentaneamente aí de os 17 pontos, tá certo? O próximo adversário é o América Mineiro, que perdeu para o Grêmio por 3-1 de virada. O Grêmio venceu o América Mineiro por 3-1 de virada na Arena, e agora o Colorado continua aí voltando as suas atenções no Campeonato Brasileiro após a parada de data FIFA, com vitória, deixando o Colorado aí subindo um pouco mais na tabela de classificação, tá certo? O que tu achou dessa partida? Tu acha que o Internacional mereceu a sua vitória? Tu acha que o Inter fez por merecer a sua vitória? Deixe teus comentários aqui embaixo. Tua expectativa para o anúncio de Éder Valencia de forma presencial no Gigantinho na segunda-feira. Deixe teu comentário, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo. Tchau!